Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Retomamos nesta tarde as conversas em torno das questões da União Europeia. Fazemos-lo com Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito boa tarde, doutora Ana Rita. Muito boa tarde, dona Márcia. Vamos começar por fazer uma referência a uma proposta de atribuição do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização para trabalhadores portugueses. Será importante explicar inicialmente o que é este Fundo Europeu. Este fundo surgiu em 2007, portanto, nos primórdios da crise, exatamente para fazer face nos Estados-membros a desajustamentos de mercado de trabalho resultantes da abertura aos mercados globais, mercados internacionais. Que, como nós sabemos, a globalização é importante, tem muitas vantagens para nós consumidores, mas também tem outras desvantagens, que é exatamente a comparação de preços, a competitividade, que nem sempre, em algumas indústrias, e neste caso particular vamos falar aqui do sector têxtil e muito especificamente do vestuário. Não é o têxtil no todo, é aqui particularmente para o vestuário, tem tido crescimentos enormes relativamente a importações de outros países terceiros que não os nossos Estados-membros. E Portugal tinha, pelo menos no passado, uma grande tradição em termos... zonas, sim, tinha. Ainda tem alguma, mas a parte do vestuário tem sido muito dilapidada relativamente ao mercado de trabalho, com despedimentos entre 2005 até os últimos dados de 2016 de cerca de 30% dos trabalhadores do sector, o que é significativo. Daí que Portugal tenha solicitado, sim, o governo português à Comissão Europeia este apoio, pode entender-se como um apoio, é isso? Sim, é uma concessão, portanto é uma subvenção que é elevada, 4,7 milhões de euros, exatamente destinada ao sector da indústria têxtil, especificamente do vestuário, em resultado do despedimento que ocorreu fundamentalmente em 3 zonas, Norte, Centro e também na Grande Lisboa, porque havia indústrias nesta área. Aquilo que era produzido nestas fábricas passou a não ser tão adquirido, não é? Para o mercado, nem exportado, nem para o mercado interno, nem para o externo. Nem para o externo e, portanto, claro... As fábricas, algumas delas tiveram que fechar. Sem produção, não há trabalho, não é? Isso aconteceu, principalmente nos últimos anos, com o aumento das importações dos países asiáticos, nomeadamente China, Bangladesh. Basta olharmos para as etiquetas. Para as etiquetas da roupa que quando compramos. Fazemos aquisição. E essas importações desses mercados, em termos europeus, subiram 83%. É significativo, entre 2004 e 2016. E as exportações não compensaram, logicamente, de maneira que a nossa balança comercial nessa área é deficitária. Temos muita dificuldade em competir com estes mercados, não é? Exatamente. Estas medidas destinam-se concretamente a quê? Em que é que pode ser utilizado este fundo? Conversão do posto de trabalho, porque normalmente são indústrias tradicionais, muito vulneráveis e com trabalhadores pouco qualificados. Formação, também formação dos jovens, porque nesta área normalmente são áreas onde há muitos jovens que estavam a ingressar no mercado de trabalho e que neste momento não trabalham, não estudam, nem têm qualquer outro tipo de atividade. E também, e fundamentalmente, para a criação de empresas e do seu próprio posto de trabalho. Portanto, pequenas empresas familiares, não neste sector, mas num outro sector, que tenham estes trabalhadores que se tenham que adaptar e que tenham qualificações exatamente que serão dadas pela formação profissional que esta subvenção permite. Doutora Ana Rita Barros, há um concurso a decorrer, é um concurso anual de tradução. Que concurso é este? A quem é que é dirigido? É dirigido a alunos do ensino secundário que tenham nascido especificamente em 2001. Tenham agora 17 anos. É muito específico muito direcionado. Portanto, e a Comissão convida as escolas a se inscreverem. A inscrição pode ser procurada em qualquer motor de busca, podemos ir ao Google sem qualquer publicidade, pôr só concurso Jovens Tradutores e aparece o site. A escola tem primeiro que se inscrever,
A inscrição pode ser feita na língua do Estado-membro, portanto, pode ser feita, no nosso caso, em português. Este concurso está aberto até ao dia 10 de outubro, abriu no dia 1 de setembro. Temos que relembrar que algumas escolas europeias já abriram as atividades ativas a meados de agosto, não é? Verdade. Portanto, este é para o todo europeu, para os 28, neste caso ainda para os 28. As traduções são feitas por alunos, como já dissemos, de 17 anos e que escolhem 2 das 24 línguas. A prova, digamos assim, o concurso, efetivamente... A competição, podemos dizê-lo, é uma competição. Ocorre em simultâneo, logicamente. Simultâneo em todos os Estados-membros, no dia 22 de novembro. As escolas, se superarem o número que a Comissão definiu como número máximo, que são 751 escolas, serão seriadas. A seriação dá-se de acordo com a proporção relativamente ao número de habitantes do Estado-membro relativamente ao todo europeu. Normalmente os concursos por escola participam 3 a 5 alunos, não muito mais. O ano passado foi até ganho, no caso português, por uma aluna de uma escola da Nadia. E há um prémio final, logicamente. Sim. Uma viagem. Uma viagem a Bruxelas para conhecer o trabalho dos tradutores europeus, que é um trabalho exigente, enfim, porque tem características técnicas muito próprias, mas vão contatar com os tradutores profissionais e quem sabe um dia mais tarde seguir a carreira, não é? Poderão fazê-lo, não é verdade? E serão bem remunerados por isso, porque é uma profissão bem remunerada. Mas é muito exigente o trabalho de tradutor. Sim. Claro que aqui é prescrito, na altura fazem também tradução simultânea, não é? Simultânea, em que exigem normalmente 200 palavras por minuto nas seleções. Não é fácil, não é? Não, nada fácil, nada fácil. Outro tema polémico, provavelmente, tem a ver com o facto do Parlamento Europeu ter aprovado a aplicação do artigo 7º do Tratado de Lisboa à Hungria. Exatamente. É a primeira vez que acontece. A primeira vez que o Parlamento aprova a aplicação do artigo 7º do Tratado de Lisboa. Que é? Qual é o artigo 7º? O artigo é o artigo que possibilita sancionar um Estado-membro por violação dos valores básicos da União Europeia, como, por exemplo, os direitos humanos, que é o caso, não é? Já ocorreu num passado bem recente, já este ano, relativamente à Comissão fazer a ativação deste artigo relativamente à Polónia por questões das reformas judiciais. Exatamente. Não foi aprovado, não foi aprovado caso, pelo Parlamento Europeu. Desta vez é a primeira, é um sinal político. Claro que não foi aprovado por alguns elementos do Parlamento, membros do Parlamento de umas famílias políticas específicas, mas no caso português, 19 dos 21 deputados aprovaram, não é? O PCP não aprovou. Não aprovou. E também há um deputado que se manteve fora, que é o Marinho Pinto. Agora, há a fase seguinte. Compete depois ao Conselho Europeu avaliar, de facto, o risco da violação grave do Estado-membro. Essa avaliação, primeiro, requer a aprovação de 4/5 dos membros do Conselho, dos 28. Sim. Nessa altura, se for aprovada pelos 4/5, o Estado-membro é ouvido. Sim. Depois o Conselho pode efetuar algumas recomendações ao Estado-membro. Só depois é que é preciso uma votação para o artigo ser de facto aplicado, em que deverá ter a unanimidade do Conselho. O que não é previsível que vá acontecer. Neste momento é difícil. Aliás, a Polónia já manifestou a intenção de vetar, exatamente, impedir que isso pela aconteça. Dificuldade que existe na aprovação da medida por parte da Polónia, que foi alvo há pouco tempo de uma situação idêntica, que não chegou passou a ser aplicada, mas que existiu. É então mais um sinal do que qualquer político, outra coisa. Um sinal e de facto um sinal importante do Parlamento Europeu
no ano que se aproximam as eleições europeias, não é? Exatamente. Também é de restarmos. É já para o ano, em maio. Em maio. É importante assinalar o discurso do Presidente da Comissão Europeia sobre o Estado da União neste ano. Aconteceu há poucos dias, esta semana, quarta-feira. O que é que se pode reter desse discurso? Portanto, este discurso foi perante exatamente o Parlamento Europeu em Estrasburgo, está consagrado no Tratado de Lisboa, portanto, a partir de 2010 começou esta iniciativa e a Comissão, neste caso através do seu Presidente, transmite aos parlamentares as medidas a adotar até ao final do ano seguinte. Um ano importante, por aquilo que referimos há bocadinho das eleições, mas também pela saída do Reino Unido já em março de 2019. Digamos que é quase como uma carta de intenções de um plano de ação da Comissão. O discurso apresenta várias medidas e aponta no sentido da recuperação da ideia de soberania europeia. Uma ideia muito referida pelo presidente francês Emmanuel Macron, que é no sentido do fortalecimento e de uma maior integração europeia nas áreas como a defesa, a migração, a política externa, os mercados financeiros e digitais, que são áreas sensíveis da União Europeia. Tem a ver com um pouco o beber do sentimento dos europeus. Sim, exatamente. Os europeus tentar europeus dar resposta e os europeus anseios. tomarem conta do seu destino. Também. É um pouco referido também no contexto do discurso. O Presidente da Comissão propôs também a aplicação da maioria qualificada e não da unanimidade para a aprovação de determinadas sanções. Pronto, confrontado com estas últimas questões. Mas também sanções a países terceiros, como o caso de missões civis, de missões de paz, situações de direitos humanos também, a nível internacional, que muitas vezes se tem ali um bloqueio relativamente à tomada de decisões no Conselho. Portanto, veremos. Esta passagem da unanimidade para a maioria qualificada não será fácil. Até porque a própria passagem exige unanimidade, a unanimidade. Portanto, mas é de facto uma forma de agilizar o processo de decisão europeia que tem que ser feita, não é? Podemos falar em algumas medidas mais marcantes? Podemos destacar algumas mais marcantes, terminando com uma bem mais simples do nosso cotidiano. Uma das primeiras é o reforço do papel da Autoridade Bancária Europeia. Os bancos têm os problemas que nós conhecemos, terá que ser assegurado, através de supervisores nacionais, o combate ao branqueamento de capitais e à fuga fiscal. Em termos de impostos, os últimos dados de 2015 apontam que a União Europeia, no seu todo, perdeu cerca de 152 mil milhões de euros só em IVA. As transações no mercado interno, à margem, enfim. Como não há competência fiscal em termos europeus, enfim, isso é complicado cada vez mais. E promover o intercâmbio de informações para esta cooperação dos supervisores bancários, que muitas vezes não existe a coordenação entre os países da União Europeia, quer interna, quer externamente. Medidas também num campo que foi muito falado neste verão, as migrações e a proteção de fronteiras. A União Europeia pretende apoiar não só os meios humanos, mas também os equipamentos, que são necessários e muitas vezes não têm capacidade os próprios Estados de financiar. São o caso das aeronaves, das embarcações e de outros equipamentos de fronteira que são importantes. Fala-se mesmo de homens e pessoas. Mulheres, pessoas. Portanto, manteram cerca de 10 mil efetivos nessa força de fronteira, digamos assim, nessa área. Mas também uma situação que os Estados-membros muitas vezes dizem que têm custos acrescidos sobre essa matéria, que é o caso, a Itália tem referido isso inúmeras vezes, e também a Grécia, que é a identificação dos cidadãos em situação irregular. Como eles entram naqueles países para depois ir para onde pretendem, que é a Alemanha, não é? O próprio Estado-membro não tem capacidade, porque tem custos, de identificá-los e depois tomar a decisão de regressarem ou não. Repatriar ou não. Exatamente, porque essa decisão não é uma decisão europeia, é uma decisão, em última instância, do próprio Estado. Portanto, é uma das medidas em que a União Europeia pretende apoiar os Estados-membros. Relativamente ao modelo financeiro,
aproxima-se um novo quadro, a iniciar já em 2021, que está aí, em termos financeiros está aí, e portanto o Presidente Juncker indicou que o investimento se deve centrar naquilo que é mais importante para fomentar o crescimento do emprego, como nós sabemos. E essa importância vai para, segundo ele, no próximo quadro, criar uma plataforma de investimento externo. Uma plataforma conjugada com subvenções, subsídios e também empréstimos pelo Banco Europeu de Investimentos. Portanto, congregar forças que muitas vezes têm apoios separados e não permitem a conciliação. Já para aplicar no próximo quadro financeiro plurianual e também neste campo fomentar o investimento em África. Engraçado não, muitos Estados-membros tinham interesse em África, ou tiveram interesses. Tiveram no passado, não é? Mas também por causa das migrações e de ser um fluxo de entrada para a Europa. É apostar, enfim, naqueles núcleos de onde saem muitos dos imigrantes em fuga. Sim, e que chegam pela bacia do Mediterrâneo facilmente à Europa, Itália e até agora a Espanha, porque eles agora estão a divergir um bocadinho, porque sabem exatamente onde é que está o controle, não é? E a Espanha já teve apoios recentes nessa matéria, como tiveram ou têm tido a Grécia e a Itália. Outra questão tem a ver com a abolição da mudança de hora sazonal. Engraçado que esta proposta surge após a votação em fevereiro último do Parlamento Europeu de uma resolução sobre esta matéria. E após uma consulta pública, pública, digamos assim. Que aconteceu agora em julho e agosto. Online. Nessa consulta, a maior parte dos cidadãos que responderam foram alemães. Pois, claro, são os mais atentos. De desequilíbrio também. Responderam cerca de 4,6 milhões de europeus e 84% manifestou-se favorável. O Presidente Juncker, ao referir esta medida juntamente com as outras, enfim, de importância, enfim, maior, diferente. Disse que devemos ser grandes no que é grande e pequenos no que é pequeno. Pronto. O que é certo é que esta medida, de facto, tem muitas implicações. Nós sabemos como é que ela surgiu, por causa das poupanças de energia, dos choques petrolíferos nos anos 70, já andaram... Sim, e isso manteve durante décadas e décadas. E agora, os Estados o que têm que fazer é, em 2019, deverão notificar a Comissão qual é a hora que pretendem, permanecer na hora de verão ou permanecer na hora de inverno. No próximo final de outubro, a hora ainda muda, não é? Sim. E também mudará em 31 de março de 2019 para a hora de verão. Aqueles que notificarem que pretendem manter a hora de verão ficam com essa. Os que pretendem retomar a hora de inverno ainda vão ter a última oportunidade de mudar em 27 de outubro de 2019. A partir daí já não são possíveis quaisquer alterações. Mantém-se por aí. É preciso ver que será necessária uma posição concertada dos Estados pela hora legal, porque senão existem muitos desfazamentos. Existem 3 grupos de Estados. Os como Portugal, que estão no Ocidente e que têm um fuso horário. Sim. O grande bloco são 17, central, que é central, e também os do leste. De maneira que neste momento existem essas divergências. É preciso haver aqui uma política concertada, senão em tempo útil, em algumas horas do dia, não conseguimos falar uns com os outros, não é? De qualquer forma, tomar nota de que cada país terá essa possibilidade de decidir qual a hora que quer adotar. Deve notificar logo no início de 2019 esse facto à Comissão Europeia. Doutora Ana Rita Barros, no final uma frase, e só poderia ser uma frase do discurso do Presidente Juncker. Sim. Entre as várias frases. Entre as muitas frases. Portanto, o Presidente indicou que devemos mostrar que a Europa consegue ultrapassar as diferenças entre o Norte e o Sul, o Oeste e o Oeste, a esquerda e a direita. A Europa é demasiado pequena para se deixar dividir em metades ou em quartos. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada. Voltamos a encontrar-nos em breve. Até uma próxima. Até à próxima. Obrigada.